Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Matheus Pereira e que história é essa de que ele vai ser convocado, né, pelo Dorival Júnior para a seleção brasileira. Além disso, eu quero falar também de um ponta que está livre no mercado e é uma alternativa que vamos colocar assim, né? Até o próprio Alexandre Matos deixou claro que se o Cruzeiro for contratar alguém, vai ser justamente assim, uma oportunidade de mercado, um jogador que ficou livre. Não acho que o Cruzeiro vai investir mais 30 milhões, por exemplo, para contratar um atleta. Então, essa aqui seria uma alternativa que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. E também de um atacante que está em alta, né, aqui no futebol sul-americano. Quem sabe não pode ser uma boa para o Cruzeiro no ano que vem. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Conto com sua ajuda para chegarmos aqui a essa marca de 44 mil inscritos, beleza? E tem um salve aqui também, que eu sempre mando o salve para vocês, os últimos que comentaram no vídeo de ontem. Primeiro aqui vai para o Otávio Oliveira, ele que é lá de Muruaçu aí, eu acho que é isso a pronúncia da cidade dele. Um abraço para você. E o segundo aqui é, no caso, para a Heloína Mendes, que está aqui, que comentou no último vídeo. Se você quiser aparecer aqui no próximo vídeo, deixa embaixo, se inscreve aqui embaixo no nosso canal e comente que com certeza eu mando um salve para vocês, beleza? Então vamos compartilhar aqui a tela para vocês verem, né, as informações que eu quero falar aqui. Primeiramente sobre o caso envolvendo o Matheus Pereira. Deixa eu só colocar aqui, beleza? Que, no caso, Matheus Pereira na seleção, no ralado do Dorival, camisa 10 divide, né, a atenção da torcida. Algumas pessoas falam, né, que seria interessante para ele ser convocado e tudo mais, e outros que falam que não gostaria de ter essa convocação, porque não quer ver o jogador na seleção brasileira, é melhor deixar quieto e tudo mais. Eu já tinha visto que a torcida estava um pouco dividida em relação a essa história do Matheus Pereira na seleção ou não, quando eu fiz um post nas redes sociais, acho que tem um pouco mais de um mês e meio, tem um tempinho já. E aí eu perguntei, né, e aí, o que que vocês acham, por exemplo, do Matheus Pereira ser convocado? E, na minha surpresa, muita gente falou que não queria, né? Tudo bem que foi um momento ali ruim, porque foi logo depois da eliminação na Copa América pro Uruguai, e assim, acho que ninguém estava querendo ver ninguém nem na seleção brasileira, né? Mas eu, particularmente, acho que seria interessante, até para o próprio jogador. O lado ruim para o Cruzeiro aqui, a única questão ruim, é ele ficar, por exemplo, fora de alguns jogos importantes, né? Porque a data FIFA aqui no Brasil é uma bagunça e acaba atrapalhando o calendário, porque geralmente não para. Então, ainda mais nesse ano, por conta dos times do Rio Grande do Sul, é de se esperar que não tenha, né, nenhuma pausa, por exemplo, para os amistosos agora de setembro, que o Matheus Pereira pode estar na lista. Então vai depender muito, na minha opinião, como que vai ser essa partida dele contra o Boca Juniors, porque é um jogo grande, é um jogo que tem sim que ser avaliado, ele vem numa sequência ruim, né, vamos colocar assim, obviamente sempre sendo o melhor jogador do Cruzeiro em campo, né, na grande maioria dos jogos. O último grande jogo dele foi o último grande o resultado do Cruzeiro, né, que foi essa vitória contra o Botafogo, onde ele deu duas assistências e marcou gols contra o Bragantino, Corinthians, Flamengo e, enfim, não vem marcando nos últimos quatro jogos. Fez uma boa atuação, né, também contra a equipe do Vitória e não vai estar à disposição para o duelo contra o Inter. Eu estou gravando esse vídeo antes do jogo contra o Boca Juniors, não sei quando que vai ao ar, mas eu acho que se ele fizer uma boa participação, não diria com gols e assistências, mas um jogo bem consistente, porque se o Cruzeiro jogar bem, necessariamente vai passar pelos pés, né? No caso do Matheus Pereira. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo, se você gostaria de ver ele ou não na seleção brasileira. 40 partidas pelo Cruzeiro nessa temporada, 9 gols marcados e mais 12 assistências do Matheus Pereira até aqui. E se você quiser apostar nesses próximos jogos do Cruzeiro, tá aqui, né, a cotação para esses dois jogos contra o Internacional, né? Uma bagunça. Dia 25 agora contra o Inter fora de casa e dia 28 contra o Internacional no Mineirão. Então, eu vou aqui no Cruzeiro vencendo em casa, R$ 10 voltando 20. Boa cotação aqui para esse duelo. Vamos colocar 5 para vocês verem, ó, mesmo com valores baixos. Você pode começar a apostar R$ 5 para voltar 10, excelente opção. E além desses dois jogos contra o Inter, já tem também um jogo contra o Atlético Goianiense no dia primeiro. Então, o que eu mais gosto aqui na esportiva é justamente isso, né? Essa variedade e opções que eu deixei aqui aparecendo para vocês. Para você começar bem simples, tá aqui embaixo na descrição, 100% de bônus no seu primeiro depósito, pode começar a apostar a partir de R$ 1. E lembrando, né, os jogos também da Sul-Americana, caso o Cruzeiro passe, espero que aconteça, vai estar disponível também as cotações para a próxima fase, possivelmente, né, entre Libertad ou Esportivo Ameriano. Bora falar aqui também sobre quem que é esse jogador que está livre no mercado, né? Que seria justamente aqui, ó, do jogador Vitinho, né? Então, aqui, alguns portais trazendo essa informação de que o atleta rescindiu seu contrato lá com
Al-Shabaab, deixa eu só confirmar se é esse time mesmo, deixa eu arrumar aqui. Ele estava, isso, lá no Al-Shabaab, depois de sair dessa equipe aqui, ó, o Al-Ettifaq, no início da temporada. Está livre no mercado. Até alguns portais que cobrem, né, notícias do Internacional falou dessa sua rescisão, justamente, né, olhando com bons olhos, quem sabe uma possibilidade de retorno para o Internacional, onde ele já teve um considerável sucesso, né? Enfim, é aquele mesmo que passou pelo Flamengo, é uma posição que o Cruzeiro busca. Olha, ele joga mais pelo lado esquerdo, mas ele pode fazer também a função como um ponta direita, então eu vou considerar que sim, tá? Que ele pode jogar nesse setor de ponta direita. A penúltima temporada dele no Brasil foi muito boa, em 2021, quando teve ausências acho que do Gabigol, do Bruno Henrique, ele jogou com uma frequência muito maior, 14 gols e 15 assistências em 63 jogos, até compensou, né, o investimento que o Flamengo pagou, que foi 12 milhões de euros, né, em 2018, quase o mesmo preço do Arrascaeta, basicamente, né? E aí ele teve algumas temporadas bem ruins. Em 2021 foi fora da curva. 2022 acabou fazendo uma meia temporada ruim até ir lá para a Arábia Saudita, né? Jogou no Al-Ettifaq e no Al-Shabaab. No Al-Ettifaq, depois de uma temporada por lá, 5 gols, 3 assistências em 31 jogos, números ok. E aí, em março desse ano, ele foi lá para o Al-Shabaab, 8 partidas e um gol daqui nessa temporada, né? Se você for ver, a última partida, a última vez que ele entrou em campo, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Aqui, ó, foi no dia 27 de maio. Ou seja, não é um jogador que está há 6 meses sem jogar, não é bem assim. Vinha sendo titular, né, lá no clube da Arábia, e, na minha opinião, poderia ser uma alternativa. Acho que titular, não, nesse momento não. Mas o Cruzeiro precisa sim de um ponta-direita nesse setor, né? Nas beiradas eu vejo uma carência muito grande. Lembrando que ele já teve boas participações no CSKA, no Botafogo e também no Internacional. 2015 e 16, marcou 29 gols em 94 partidas, além de 6 assistências. Muito interessante o desempenho dele pelo Inter, onde ele jogava muito mais centralizado também, né? Mas enfim, foi uma temporada sensacional pelo Inter, né? 2015 e 2016, tá aqui o desempenho dele, né? Inclusive contra o Cruzeiro, eu lembro, em 2015, acho que ele fez 2 gols, né, naquele duelo. E pelo Flamengo era muito mais um ponto esquerdo, ó, 2018, 2019 e também em 2021, até ele deixar o clube. Porém, ele sempre pôde fazer, né, esses dois setores, ó, dá para ver que ele cai aqui um pouco pela direita, e lá na Arábia também vinha revezando, né, nesse setor, sempre lado esquerdo e lado direito. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Compensaria? Com certeza seria um jogador para chegar ali, pelo menos, com um salário próximo de 1 milhão, até porque ele tem um valor de mercado de 3 milhões, né? Então, como o Cruzeiro não vai ter que pagar nada, então, na teoria, ele chegaria de graça, mais luvas, direitos de imagem e salários. Eu acho difícil não ficar próximo desses 1 milhão por mês. Compensaria? Aí eu já não sei. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. E para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre um atleta que já esteve, né, especulado no Cruzeiro, lá nos portais argentinos, que foi o Alex Arce. Vocês lembram dele? Jogador que vem de uma fase absurda. Nos últimos 5 jogos, ele marcou 6 gols. E aí, enfim, vem de uma sequência sensacional. Marcou nos 2 duelos contra o Lanús na Sul-Americana e acabou sendo eliminado, né? O Lanús vai para a próxima fase, porém é realmente um atleta com um desempenho sensacional. Quando que ele foi especulado no Cruzeiro, Gustavo? Foi especulado no Cruzeiro e no Grêmio ano passado, quando ele foi artilheiro, né, da segunda divisão do futebol argentino pelo Independiente Rivadavia. Ele fez 26 gols em 32 partidas. Na época eu até falei, né, poderia ser uma boa opção, mas desde que não tenha um investimento muito alto e chegue como vamos colocar, um reserva imediato nessa posição. Pensei que poderia sair no máximo por 10 milhões de reais, que era o que vinha se falando na época, né? Porém, de acordo com as informações, a LDU pagou mais de 20 milhões de reais para contratar o jogador e assim, deu muito certo, né? Até aqui, 24 gols em 29 jogos, além também de 3 assistências. O Corinthians é um dos times aqui no Brasil que tem interesse na sua contratação. Eu acho que poderia ser uma boa para ele, né? Vir para o futebol brasileiro, até por conta dos salários, né? Você deve olhar e pensar, pô, um atacante desse aqui deve estar ganhando 500 mil, 600 mil por mês, né? De acordo com as informações do Jorge Nicola, o salário dele não passa de 40 a 50 mil reais por mês. Pra você ver, tanto que aqui no Brasil os valores são muito mais altos, né? E não é um jogador que chegou de graça, né? Porque teve que pagar esses 20 milhões. Mas, às vezes, assim, um salário bem baixo, né? Só 40 mil. O Corinthians mesmo estava disposto a aumentar esse valor e de 40 de 60 até chegar, por exemplo, em 600 mil reais, né? Que seria 10 vezes mais do que ele ganha lá na LDU. Porém, a equipe não vai aceitar vendê-lo com o mesmo preço que pagou, né? Certamente vai aceitar só 35, 30 milhões. E aí eu acho que para um jogador de 29 anos, difícil, hein? Difícil mesmo. Mas enfim, eu queria falar aqui dele justamente sobre isso, dessa alternativa que ficou, né, aqui no mercado da bola. Quem sabe para o Cruzeiro no ano que vem? Não sei, eu acho que
O Dineno eu já gosto dele bastante, eu acho que o Caio Jorge pode evoluir daqui para a próxima temporada, vai pegando um ritmo de jogo, né, que ele não vinha tendo lá no futebol europeu. E eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer sobre as situações que eu falei, o Matheus Pereira, em relação também ao Vitinho, se poderia ou não ser uma boa alternativa para o Cruzeiro nessa atual temporada. Eu vou deixar aqui para vocês também o link da Esportiva para você começar a apostar com 100% de bônus no seu primeiro depósito, seja neste jogo contra o Boca, na Sul-Americana, também os duelos da Série A que vai ter, né, contra o Inter e o Atlético Goianiense em casa, tá aqui embaixo para vocês. E nos vemos então aqui numa próxima oportunidade. Valeu!